Os fracos esperam vontade. Os imbatíveis agem mesmo feridos. Napoleon Hill. Você acredita que precisa estar motivado para agir, que a vontade é um fogo que precisa estar aceso antes que seus pés se movam. Mas vou te contar uma verdade que poucos ousam admitir. Os homens e mulheres mais poderosos da história não agiram porque queriam. Agiram porque era preciso. Agiram porque sabiam que esperar pelo desejo era cavar a própria cova. A vontade é frágil. Ela oscila. Vem e vai como o vento. Um dia você acorda pronto para conquistar o mundo e no outro, mal consegue sair da cama. E é por isso que tantos fracassam, porque ainda acreditam que precisam se sentir prontos. Mas quem constrói impérios, quem muda o próprio destino, entende o que Napoleon Hill repetia como um mantra. A ação vem primeiro, o impulso virá depois, mas só para quem já começou a andar. Imagine Thomas Edison, 1000 experiências falhadas, 1000 dias escuros, 1000 noites sem vontade. E mesmo assim, ele agiu. Não porque acreditava que seria fácil, mas porque entendeu que o que separa o gênio do medíocre é um passo, um único passo, aquele que você dá mesmo quando não quer. Você acha que os grandes líderes sempre quiseram continuar? Abraham Lincoln carregava o peso da depressão. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Henry Ford faliu antes de criar qualquer sucesso. Eles sentiram o desânimo, sentiram o medo, sentiram a ausência da vontade. Mas eles tinham algo que você também tem, só ainda não percebeu. A centelha bruta da força interior. Aquela que não precisa de motivação, só de decisão. A vontade é como um fósforo, um estalo, uma faísca, e depois, cinzas. Mas a disciplina é como o sol, constante, inabalável, quente mesmo nas manhãs mais frias da alma. E é por isso que tantos se afogam nas próprias desculpas, porque esperam pelo momento certo, pela energia certa, pela aprovação certa. Mas quem desperta de verdade entende, não existe hora certa, só existe o agora. Você quer mudar sua vida? Pare de esperar querer. Comece a agir quando tudo dentro de você disser não. É aí que nasce a verdadeira força. Quando o corpo geme, mas a alma marcha. Quando a mente vacila, mas a decisão se mantém. Quando todos ao seu redor param e você continua. Essa é a diferença entre o homem comum e o incomum. O comum dorme quando está cansado. O incomum acorda mesmo sem forças. O comum procrastina quando não tem ânimo. O incomum se levanta com ou sem ânimo, porque sabe que a ação cria o ânimo. A ação cria a força. A ação cria o milagre. Você não precisa de vontade, precisa de clareza. Clareza do que você quer. Clareza do que você não aceita mais. Clareza do que está disposto a suportar para se tornar quem nasceu para ser. Clareza é o combustível da disciplina. E a disciplina é o caminho direto para o que Napoleon Hill chamava de propósito definido. O mundo está cheio de pessoas com vontade, mas vazias de propósito. Gente com sonhos enormes e hábitos fracos. Gente que planeja, que visualiza, que promete, mas não se move. Porque, no fundo, confundiram desejo com decisão. Confundiram paixão com persistência. Confundiram empolgação com fé. Mas você não é assim. Você chegou até aqui porque algo dentro de você está despertando. Um desconforto com a mediocridade. Uma raiva silenciosa contra a própria estagnação. Você já cansou de se ver parado, esperando o dia certo. Você está pronto para descobrir que o poder não está em sentir, está em fazer. Quando você age sem vontade, você fere a velha versão de si mesmo. Você diz a ela, eu não preciso mais de você. E ela sangra, ela grita, ela tenta te puxar de volta. Mas se você continuar andando, mesmo que aos tropeços, mesmo sem saber o caminho completo, essa parte fraca de você morre e dá lugar ao que sempre esteve escondido, sua força silenciosa. Pense nisso. O guerreiro não se fortalece no treino leve, no dia bom, na motivação em alta. Ele se fortalece no frio, na dor, no momento em que tudo grita, desista. E ele responde com silêncio e movimento. A vitória pertence aos que continuam mesmo quando a alma pede trégua. E você
Está disposto a continuar mesmo quando não há música? Quando não há plateia? Quando não há palmas? Porque é nesse deserto que os grandes nascem. Quando ninguém vê, quando ninguém entende, quando tudo em você parece frágil, mas a sua ação te transforma em pedra. Você não foi feito para esperar pela vontade, foi feito para forjá-la. E cada vez que você age mesmo sem forças, mesmo sem fé, mesmo sem esperança, você está esculpindo uma versão indestrutível de si mesmo. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que os dias mais escuros foram os que mais te lapidaram. Essa é a diferença entre quem deseja e quem conquista. Entre quem fala e quem faz. Entre quem promete e quem realiza. Entre quem espera e quem se levanta mesmo sem vontade. Você já se perguntou por que alguns seguem avançando enquanto outros param no primeiro obstáculo? A resposta não está na motivação. Está na decisão de não voltar atrás, custe o que custar. Está no compromisso com algo maior que a sua preguiça, maior que a sua insegurança, maior que o cansaço que te arrasta pelos calcanhares. Porque quem tem um propósito ardendo no peito aprende a andar com sede, com medo, com dúvida, mas anda. Anda com dor, com lágrima, com silêncio, mas anda. Napoleon Hill falava de um desejo ardente, um fogo interno que transforma o impossível em inevitável. Mas esse desejo não é uma faísca emocional. É um tipo de loucura sagrada. Um tipo de fé que continua, mesmo quando não há garantia de nada. E é essa fé, combinada com ação determinada, que move montanhas. Você já viu um homem queimar seus navios e seguir em frente porque recuar não era mais uma opção? Esse é o espírito que cria impérios. É o espírito que construiu Roma, que levou o homem à lua, que ergueu arranha-céus no meio do deserto. Não foi vontade, foi decisão. A maioria das pessoas vive tentando controlar o que sentem, mas os que transformam a realidade controlam o que fazem, independentemente do que sentem. Você quer vencer? Domine sua ação, não sua emoção, porque a emoção vai mudar a cada hora, mas a ação tem que continuar. Você quer construir algo grande? Então entenda, a clareza sobre quem você quer se tornar tem que ser mais forte do que o desconforto do momento. O seu porquê tem que gritar mais alto do que o seu medo. Quantas vezes você já começou algo e parou porque não sentia mais vontade? Essa é a prisão invisível. Você se acorrenta às suas próprias sensações, esperando que o universo te empurre. Mas o universo só se move quando você se move. A vida não te premia por querer. Ela te testa até você provar que é capaz de continuar, mesmo em silêncio, mesmo sangrando, mesmo quando tudo em você diz chega. O maior sinal de força não é explodir de coragem num momento de euforia. É repetir o mesmo movimento disciplinado, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando você mesmo duvida se vale a pena. É acordar cedo sem motivo aparente. É sentar para trabalhar mesmo quando tudo em você pede para deitar. É resistir ao impulso de parar, porque você sabe que um pequeno passo hoje vale mais do que uma corrida imaginada amanhã. Sabe qual é a diferença entre os que fazem história e os que assistem? É o compromisso invisível. Aquilo que você faz quando não há recompensa imediata. Quando ninguém está olhando, quando o mundo não te aplaude, porque o universo respeita os que se respeitam, e quem cumpre com a própria palavra diante de si mesmo se torna imbatível. Você pode ter talento, pode ter inteligência, pode ter conexões, mas sem ação consistente, tudo isso é fumaça. E não há nada mais perigoso do que um homem comum que decide agir todos os dias, com ou sem ânimo. Esse homem não precisa de sorte, porque ele se torna o tipo de pessoa que a sorte procura. A disciplina não é uma prisão, é a maior forma de liberdade, porque quando você controla o que faz, você domina o que será. E nada pode parar um ser humano que se recusa a ser refém das próprias vontades. A cada escolha pequena, você se afasta da versão fraca que um dia acreditou que precisava se sentir pronto. A cada atitude silenciosa, você constrói a escada que te levará a lugares que os instáveis jamais verão. E então, quando a dor vier, porque ela virá, você não fugirá mais. Vai olhá-la nos olhos e dizer: você chegou tarde.
Eu já aprendi a continuar sem você. Essa é a nova identidade que está nascendo dentro de você. Ela não depende de motivação, de palavras bonitas, de vídeos inspiradores. Ela só depende de você escolher, hoje, fazer o que precisa ser feito. Só isso. Porque a diferença entre aquele que sonha e aquele que realiza é que o realizador se levanta e trabalha mesmo quando está quebrado por dentro. Você quer mudar sua vida? Então escreva isso no concreto da sua alma. Eu não sou o que eu sinto. Eu sou o que eu faço mesmo quando não sinto nada. Isso é força. Isso é poder. Isso é Napoleon Hill em sua forma mais pura. Não fantasias sobre sucesso, mas a verdade crua de quem sabe que a liberdade se conquista com suor, silêncio e persistência. A vontade? Ela virá, mas só depois de você provar que não precisa mais dela para ser quem nasceu para ser. Há um ponto da jornada onde tudo dentro de você grita para parar. Não é só o cansaço físico, é o questionamento existencial. Você se pergunta, por que continuar? Vale mesmo a pena todo esse esforço? E é nesse exato ponto que a maioria desiste. Mas é exatamente ali, naquele momento de silêncio brutal, que os campeões nascem. É onde as ilusões morrem, onde a motivação se esvai, onde o brilho se apaga e onde o verdadeiro ouro começa a ser cavado. Porque até então, você caminhava com restos de entusiasmo. Mas ali você começa a andar com convicção. Não pelo que sente, mas pelo que decidiu. E isso é raro. Isso é força bruta. Isso é imortalidade psicológica. Veja a história de Andrew Carnegie. Ele era apenas um garoto pobre, imigrante escocês, trabalhando como telegrafista por poucos centavos por semana. Não tinha educação formal, não tinha conexões, mas tinha clareza. E clareza cria disciplina. E disciplina cria destino. Ele não agiu porque era fácil. Ele agiu porque entendeu que ninguém viria salvá-lo. Porque não há herói esperando no horizonte. Você é o herói. Você é o plano. E o plano se realiza quando você age, mesmo sem forças, mesmo sem luz, mesmo sem garantia. E o mais incrível é que o universo não precisa da sua força. Ele só precisa do seu passo. E depois, mais um. E quando você menos espera, o mundo começa a ceder. Porque a realidade respeita aquele que a desafia. A realidade dobra para quem se recusa a parar. A maioria das pessoas nunca chega já a esse ponto. Elas vivem em ciclos eternos de empolgação e desistência. Prometem, planejam, publicam frases motivacionais, mas por dentro permanecem imóveis. Porque não entenderam ainda o que Napoleon Hill tentou ensinar por décadas. O mundo não muda pela inspiração. O mundo muda pela persistência. Você quer um segredo que ninguém conta? Aqui vai. Você vai ter que continuar mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Mesmo quando os resultados forem invisíveis. Mesmo quando tudo parecer injusto. E vai doer. Vai parecer que você está andando em círculos. Que sua disciplina não está funcionando. Que sua fé é ridícula. Mas se você continuar, um dia de repente, o chão vai ceder. A parede vai rachar. E a luz vai entrar. Mas isso só acontece com quem continua cavando, com quem planta mesmo sem ver chuva, com quem semeia mesmo quando a terra parece seca. Porque o que você está construindo não é só sucesso, é musculatura invisível, é estrutura interna, é espinha dorsal emocional. Você já parou para pensar por que tantos desistem? Porque foram ensinados a buscar recompensa imediata. Cresceram acreditando que tudo precisa ser leve, prazeroso, natural. Mas isso é uma armadilha. O crescimento real é incômodo, é desconfortável, é bruto. E quem espera facilidade vai morrer raso. A natureza não premia os mais talentosos, premia os mais consistentes. O bambu chinês passa anos invisível, crescendo apenas por dentro. E um dia ele rompe a terra e cresce metros em semanas. Mas esse milagre só acontece para quem suporta os anos de silêncio. Os anos de nada está acontecendo, os anos de solidão. Você está nesse momento agora, e isso não é um castigo, é um batismo. Porque para nascer forte, você precisa morrer fraco, precisa enterrar a versão de si mesmo que só age quando quer, precisa abandonar a criança mimada que espera o mundo sorrir para ela se levantar,
Precisa enterrar a preguiça emocional que te manteve onde está. E quando você enterra essa parte frágil, nasce uma nova identidade. Uma que não precisa mais ser convencida. Uma que não negocia com a própria mente. Uma que simplesmente levanta, respira fundo e age. É por isso que Napoleon Hill falava sobre dominar a si mesmo, porque esse é o maior poder que existe. Se você domina seu corpo, suas vontades, seus impulsos, você não é mais escravo, você é rei, você é arquiteto, você é criador. Pense em Henry Ford. Quando todos diziam que era impossível criar um carro acessível para as massas, ele não recuou. Trabalhou dia após dia, ignorando o cansaço, ignorando os céticos, ignorando as próprias dúvidas. Ele não se perguntava se tinha vontade. Ele perguntava: qual o próximo passo? Essa pergunta simples destrói a procrastinação, porque ela te tira do mundo das sensações e te joga no mundo das decisões. Qual é o próximo passo? Não o ideal, não o perfeito, o possível, o simples, o concreto. Porque o possível, feito todos os dias, transforma o impossível em realidade. Você tem esse poder. Não precisa de mais vídeos, não precisa de mais conselhos. Precisa de decisão, precisa olhar para a própria vida e dizer: chega! Chega de hesitar. Chega de tentar. Chega de viver pela metade. Você acha que vai acordar motivado todos os dias? Não vai. Você acha que sempre vai acreditar em si mesmo? Não vai. Você acha que o mundo vai te incentivar? Não vai. Mas sabe o que vai te levar até o fim? A ação que você faz mesmo sem motivação. A disciplina que você mantém mesmo sem fé. O passo que você dá mesmo no escuro. Você foi enganado. Disseram que você precisava estar pronto, que precisava se sentir forte. Mas ninguém se sente forte no início. A força vem de andar com medo. A força vem de sangrar e continuar. A força vem de cair e levantar. Cair e levantar. Cair e levantar de novo. E você está pronto para isso. Porque se você chegou até aqui, é porque já começou. Agora, só precisa continuar. Mesmo que tudo dentro de você peça por descanso. Mesmo que o mundo diga que você não vai conseguir. Mesmo que a mente tente sabotar cada passo. Continue, porque essa é a verdadeira vitória. Vencer a si mesmo. Vencer a apatia. Vencer a hesitação. Vencer a vontade de parar. O mundo pertence aos que agem quando ninguém quer agir. Aos que caminham quando o chão dói. Aos que seguem quando tudo parece perdido. E é por isso que você vai vencer. Há um momento, depois de muito caminhar no escuro, em que você para de procurar a luz fora, porque percebe que ela sempre esteve dentro. Você passou tempo demais esperando que algo mudasse. Um sinal, um impulso, uma mão que viesse te puxar. Mas agora você entendeu. Ninguém vai te salvar, porque você não está perdido. Você está sendo moldado. A dor que sentiu era o cinzel. O cansaço era o fogo. A dúvida era o teste. Tudo o que você viveu até agora estava te forjando para esse instante. O instante em que você para de pedir permissão. O instante em que você deixa de ser um espectador da própria vida e assume o papel de autor. Você não é o medo que sentiu. Não é a desistência que cogitou. Não é o desânimo que te rondou. Você é quem sobreviveu a tudo isso e ainda assim se levantou. Você é o que sobra quando tudo falha. Você é o aço que restou depois do incêndio. E agora não há mais como voltar, porque você já viu o que existe do outro lado do muro. Você já enxergou a si mesmo em sua versão mais forte. Já sentiu o gosto da liberdade que só a disciplina entrega. Já provou o poder de continuar quando tudo diz pare. Você não é igual aos outros. E não é arrogância dizer isso. É constatação. Os outros ainda esperam, ainda duvidam, ainda negociam com o medo. Você não. Você age. Você se move. Você decide. E sabe por quê? Porque você entendeu, enfim, o que Napoleon Hill quis dizer quando escreveu que a força verdadeira não está em vencer, mas em se recusar a parar. É essa recusa silenciosa que transforma homens comuns em lendas. É essa teimosia sagrada que constrói impérios. É essa insistência insana que gera o impossível. Você não chegou até aqui por sorte.
Você chegou até aqui porque escolheu levantar. De novo, e de novo, e de novo. Você foi forjado na frustração, lapidado na solidão. E agora você é inquebrável. Não porque venceu tudo, mas porque aprendeu a seguir mesmo vencido. E essa, meu amigo, é a essência de toda força. Não é o braço que levanta, é a alma que não se dobra. O mundo vai continuar tentando te parar. A vida vai lançar pedras. As pessoas vão duvidar. Sua própria mente vai querer te trair. Mas você já sabe o que fazer. Não precisa discutir com a dor. Não precisa convencer ninguém. Não precisa mais de permissão. Só precisa dar o próximo passo. E depois outro. E depois outro. Cada passo dado sem vontade é uma sentença contra o antigo você. Cada ação disciplinada é um grito de independência. Cada dia em que você faz o que precisa, mesmo sem querer, é um tijolo a mais na fortaleza que te torna invencível. Você não precisa mais esperar motivação. Você é o próprio combustível. Você não precisa mais buscar o momento certo. Você cria o momento, com ação. Você não precisa mais se perguntar, e se? Agora você sabe, tudo muda quando você muda. Então escute isso com o coração aberto. Hoje não é mais um dia qualquer. Hoje é o dia em que você morre como vítima e renasce como criador. Você tem dentro de si o poder de virar o jogo, o poder de reinventar a própria história, o poder de se tornar a versão que o mundo jamais conseguirá ignorar. E não será por sorte, não será por inspiração, será porque você decidiu agir mesmo sem vontade. Essa é a assinatura dos grandes. Não os que se emocionam com discursos, mas os que se levantam em silêncio e fazem. Você pode falhar, vai falhar. Você vai cair, vai sangrar, vai perder, vai duvidar, mas você vai continuar. E isso, só isso, te torna imparável. O universo não resiste a uma alma decidida. As portas que hoje parecem trancadas vão ranger diante da sua persistência. A realidade que hoje te desafia vai se curvar diante da sua disciplina. E um dia, quando você olhar para trás, não vai ser o sucesso que te fará chorar. Vai ser a lembrança dos dias em que você quase desistiu e não desistiu. Dos dias em que você não tinha forças e mesmo assim agiu. Dos dias em que tudo estava escuro e você foi a própria luz. É por isso que você vai vencer. Não porque tudo ficará fácil, mas porque você ficará inabalável. Força não é ter vontade. Força é agir mesmo sem ela. E você já começou.